Em situações anteriores, encontramos a necessidade de chamar um objeto a partir de outro. Por exemplo, no evento Enter da Web Panel Enter Percentage 2, estamos chamando o procedimento Increase Flight Prices, com o método call. A sintaxe na chamada permite que se possa omitir o call e o funcionamento será exatamente o mesmo, já que Genexus tem a inteligência para determinar que estamos chamando um objeto, assim que eliminemos o ponto e o call. Lembre-se que quando chamamos um objeto, podemos passar dados que temos no objeto chamador para que o objeto chamado os conheça e possa usá-los. Neste exemplo, estamos passando ao procedimento o valor do percentual informado pelo usuário na Web Panel, armazenado na variável eCommercial Percentage. Neste caso, temos o valor numa variável. Se tivéssemos o dado num atributo, incluiríamos dentro dos parênteses o atributo que corresponda, ou no caso de ter que passar 2 ou mais valores, enviaríamos vários atributos e/ou variáveis separados por vírgula. Como já vimos no objeto chamado, declaramos os dados recebidos na regra PARM. Vemos nesta regra a variável eCommercial Percentage entre parênteses. Neste objeto, nós definimos a variável com o mesmo nome e tipo de dados conhecido na Web Panel. O nome poderia ser diferente, mas o tipo de dados tem que ser o mesmo. Recorde-se que a variável recebida com o valor da porcentagem utilizamos no source do procedimento. Se ao chamar um objeto, se não forem enviados dados, no objeto chamado não tem que declarar a regra PARM. E se mais de um item for enviado, eles têm que ser recebidos dentro da regra PARM na mesma ordem, separados por vírgulas. Vejamos um exemplo. Vamos definir uma Web Panel para que o usuário informe o intervalo inicial e final de nomes de atrações que deseja listar. E a partir da Web Panel se chama um procedimento para que liste todas as atrações cujos nomes estejam incluídos neste intervalo. New, Object, selecionamos Web Panel e damos o nome Enter Attraction Name Range. Pressionamos Create. Vamos à seção de variáveis para criar as duas variáveis que precisamos. Definimos o nome da variável Attraction Name From. E nos é sugerido basear a definição da variável na definição do atributo Attraction Name. Isto significa que a definição da variável está relacionada com a definição do atributo e, se no futuro alterar o tipo de dados do atributo, o tipo de dados da variável também muda, automaticamente. Vamos definir mais uma variável de nome Attraction Name To, do mesmo tipo. E agora, vamos ao Form. A partir do Toolbox, inserimos uma tabela e deixamos o tamanho por Default. Quando desenhamos na web, é importante usar tabelas para que o que se escreva ou se insira na tela fique devidamente alinhado. Digitamos Attraction Name From nesta célula e Attraction Name To nesta outra. E inserimos as variáveis que acabamos de definir. Também inserir um botão. E deixe por um momento a Web Panel desta forma para resolvermos o procedimento que vamos chamar no evento associado ao botão. Na janela Folder View, localizamos o procedimento Attractions Report. Pressionamos o botão direito do mouse, escolhemos Save As, damos o nome Attractions Report 2 e obtemos uma cópia, a qual faremos algumas mudanças. Apagaremos o Order e o Where. Desta forma, a listagem imprime todas as atrações. Vamos ver o layout. Contém 3 print blocks. Este imprime o título do relatório. Este imprime os títulos das colunas. E este é o único que contém atributos
e é o que é impresso dentro do FOR-each. Vamos novamente ao source e vemos que o FOR-each contém somente a chamada ao print block attractions. Definiremos agora que este procedimento receba o intervalo inicial e final de nomes de atrações e usaremos os dados recebidos para fazer o filtro no FOR-each. Vamos à seção de variáveis do procedimento e definimos duas variáveis: name from, baseado no atributo attraction name, e name to, também baseado no atributo attraction name. Observe que demos às variáveis nomes diferentes aos nomes das variáveis que definimos na Web Panel. O importante é que os tipos de dados enviados e recebidos coincidam. Agora, vamos à seção Rules do procedimento e escrevemos parm. E-comercial name from, e-comercial name to. Estas variáveis que recebemos no procedimento, vamos utilizá-las para filtrar no FOR-each. Assim que voltemos ao source e escrevemos where attraction name maior igual e-comercial name from. Enter. E where attraction name maior igual e-comercial name to. Como este procedimento foi salvo a partir de outro, as propriedades e a regra necessária para que seja impresso no formato PDF já estão configuradas. Este procedimento está pronto e só nos resta chamá-lo a partir da Web Panel. Vamos à Web Panel e damos um clique duplo no botão para ver o evento associado. Insira o nome do procedimento Attractions Report 2. E ao final do nome do procedimento, adicione um par de parênteses, dentro dos quais vamos informar os dados que queremos enviar, separados por vírgula. Aqui, as variáveis são chamadas e-comercial attraction name from e e-comercial attraction name to. Assim, as enviaremos com estes nomes. Dentro dos parênteses, se digita e-comercial e escolha e-comercial attraction name from. Digitamos uma vírgula, e-comercial novamente e escolha e-comercial attraction name to. A chamada ao procedimento fica completa, ao qual enviamos um intervalo de nomes de atrações que o usuário digitou no form nessas duas variáveis. Se formos ao procedimento, a regra parm recebe duas variáveis. O dado enviado em primeiro lugar vem também em primeiro lugar ao receber. E assim sucessivamente chegam os dados ao objeto chamado na ordem enviada. Ressaltamos que não importa o nome das variáveis, mas a ordem delas. Deve sempre usar nomes relacionados como fizemos aqui, para entender melhor o código, que ele seja mais legível. O valor recebido nas variáveis foram utilizadas para filtrar no FOR-each. Observemos que usamos os nomes das variáveis definidas neste procedimento, e não os nomes usados no objeto chamador. Vejamos funcionando tudo o que vimos e explicamos até aqui. Pressionamos F5. Executamos a Web Panel Enter Attraction Name Range. Queremos ver as atrações cujos nomes começam entre A e Z. Pressionamos o botão e vemos listadas todas as atrações. Agora vamos delimitar um pouco mais o intervalo entre A e F, e vemos que somente saiu a Torre Eiffel e as pirâmides do Egito. Vimos em execução uma chamada a outro passando dois parâmetros ao objeto chamado. Os dados recebidos usaram para filtrar no comando FOR-each. Passaremos agora a conhecer outra maneira possível de chamar particularmente objetos procedimentos ou data providers. Neste exemplo, estamos chamando um procedimento de nome getDiscount. Observemos que antes da chamada ao procedimento tem uma variável e um sinal de igualdade. Isto é porque o objeto chamado devolve um valor. À esquerda do sinal de igualdade, pode ter uma variável que recebe o valor e, dependendo do objeto e a seção do mesmo,
pode ter um atributo recebendo o valor. Neste caso, não nos interessa entrar em detalhes do que faz o procedimento getDiscount. Para o nome do procedimento que devolve um valor e o nome da variável que recebe o valor retornado pelo procedimento, podemos deduzir que o procedimento nos devolverá um desconto enviados ao procedimento 2 dados, identificador do cliente e o identificador de voo, e que o procedimento utilizará esses dados, avaliará e calculará o que o corresponda e retornará um desconto. Agora é importante vermos como se declara no objeto chamado a regra PARM, quando na sintaxe da chamada o objeto devolve um valor. Na seção de regras do procedimento getDiscount, declaramos esta regra PARM, com 3 parâmetros. O termo parâmetros se usa para referir a dados que se enviam e recebem entre 2 objetos que um chama o outro. Assim, se pode falar em forma genérica, independentemente de se enviam ou recebam variáveis, atributos ou valores fixos. Vejamos agora como funciona. Os 2 parâmetros enviados recebe-se nessa ordem, e o terceiro parâmetro definido na regra PARM corresponde ao que armazena o valor retornado, na variável e-comercial discount da chamada. Mas, no source do objeto getDiscount, em algum lugar do conjunto de instruções, o valor tem de ser atribuído à variável e-comercial discount para que o dito valor possa ser devolvido e atribuído a uma variável que se encontra à esquerda do sinal de igualdade. Anteriormente, já chamamos um objeto DataProvider desta maneira. Esta sentença sendo atribuído à variável e-comercial Customers, definida como uma coleção de clientes, o que devolve o DataProvider Customers. Neste caso, não se enviam parâmetros ao objeto chamado, já que não tem nada dentro dos parênteses. Portanto, o DataProvider chamado não tem uma regra PARM declarada. Lembre-se que quando arrastamos ao source deste DataProvider o SDT que queríamos carregar, automaticamente se completou a propriedade output do DataProvider com o nome do SDT que arrastamos. Tal como o nome da propriedade output o descreve, ficou configurado assim no objeto, o que o mesmo retorna, ou, em outras palavras, a saída do DataProvider. Por este motivo, em objetos DataProvider tem que receber na regra PARM a mesma quantidade de parâmetros que foram enviados na chamada, sem agregar um parâmetro extra de retorno ao final, já que a saída fica definida pela propriedade output do DataProvider. Para finalizar, vamos observar uma última coisa. Neste exemplo, alguns parâmetros são variáveis e outros atributos. Como escolhemos o que mandar e o que receber? Na hora de enviar dados a um objeto chamado, não se gera dúvidas. Se os dados estão num atributo, se inclui como parâmetro o atributo. E se estiver numa variável, se utiliza a variável. Um exemplo de termos os dados em atributos seria o caso da chamada ao procedimento getDiscount estiver definida numa regra da transação, na qual o usuário tem ingressado um identificador do cliente e o identificador de voo, e se tem os valores a serem enviados ao procedimento em atributos. Outro exemplo de uso de atributos pode ser se a mesma chamada estiver definida dentro de um for-each, o qual navega em certa tabela base, e se a tabela estendida tem alcance da mesma e dispõe desses atributos. Um exemplo de quando tivemos os dados em variáveis foi na Web Panel Enter Attraction Name Range, onde informávamos um intervalo de atrações e, ao confirmar, chamamos um procedimento passado dito intervalo, que os dois tínhamos em 2 variáveis. Lembre-se que aqui podemos omitir o call. Com relação à declaração da regra PARM no objeto chamado, podemos decidir, para cada parâmetro recebido, declarar um atributo ou uma variável, independentemente de como foi enviado. Qual é a diferença entre usar uma variável ou um atributo na regra PARM do objeto chamado? Se receber o valor numa variável, a mesma pode ser utilizada livremente na programação. Poderá ser utilizado como condição de filtro por igualdade, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Pode ser utilizada para uma operação aritmética ou o que necessite realizar com a mesma. Se ao invés disso o valor for recebido num atributo, automaticamente o mesmo atuará como filtro por igualdade no objeto.
Veremos isto. Vamos gravar uma cópia deste procedimento com outro nome. Damos o nome Attractions Report 3. Neste novo objeto, ao invés de receber duas variáveis que contêm um valor inicial e final de nomes de atrações, vamos receber somente uma variável com um identificador de atração, cujos dados se desejam ser listados. Ou seja, a ideia aqui é listar os dados de uma única atração. Vamos à regra PARM. Tiramos essas duas variáveis e escrevemos eComercial Attraction ID. Estando aqui, modificamos o nome do arquivo PDF a Attractions Report 3. Agora vamos à seção de variáveis e definimos a variável eComercial Attraction ID. E vamos modificar no source os filtros do ForEach. É claro que com essa definição, estamos listando os dados de uma atração recebida por parâmetro. Agora, vamos ver o que acontece se, ao invés de receber o identificador de atração em uma variável, o receber em seu atributo. Quando recebemos o valor de um atributo na regra, GeneXus filtra por igualdade, ou seja, somente vai acessar os registros que tenham esse valor de identificador de atração em todos os acessos à base de dados, que são feitas no source do objeto. Assim, não é necessário este where, já que o efeito de filtro é realizado ao receber o atributo na regra PARM. Então, eliminamos essa linha. Se olharmos a navegação deste objeto, vemos que o filtro está sendo realizado, ainda que o where não esteja escrito. Se escrever, não obtemos um erro, mas não é necessário escrever. Vimos duas maneiras de filtrar a informação acessada por igualdade. Se nosso objetivo não é utilizar um filtro de valor recebido por igualdade, então a única solução é receber os valores em variáveis e usá-los livremente.